Olá, pessoal. Aqui estamos novamente com o programa Mercado Comum. Temos como entrevistado do nosso Papo Econômico o ex-senador Murilo Paulino Badaró, presidente da Academia Mineira de Letras, que está completando 100 anos de fundação. Deputado estadual e federal por várias legislaturas, Murilo Badaró foi ministro da Indústria e Comércio, presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e prefeito do município de Minas Novas. É autor de várias obras, cabendo destacar as biografias de Milton Campos, José Maria Alquimim e Gustavo Capanema. Atuam também como entrevistadores deste nosso Papo Econômico o jornalista Jadir Barroso, diretor de redação da revista Mercado Comum, e Itamar de Oliveira. Eu gostaria de começar pedindo ao senador Murilo Badaró que ele descrevesse a importância e a contribuição da Academia Mineira de Letras para a cultura de Minas Gerais e os seus planos à frente da instituição. Bom, a importância dela está simplesmente na sua própria pergunta e no convite que você fez para esta entrevista. Mas nesses 100 anos de vida da Academia Mineira de Letras, a tua contribuição monumental para a cultura de Minas, para a inteligência de Minas, a começar pelo seu patrono, que foi o fundador, o Alfonso Guimarães, que é o maior poeta simbolista do Brasil. Depois passamos pela fase de Juiz de Fora, onde pontificou muito Belmiro Braga, Lindolfo Gomes e outros intelectuais daquela cidade. Com a vinda para Belo Horizonte, a academia ganhou uma nova dimensão. Então surgiram personalidades literárias e intelectuais do porte de Aires da Mata Machado, Eduardo Frieiro, Mário Matos, Eli Menegali, Mário Casassanta, Emílio Moura, Abigar Renault, Ciro dos Anjos, Afonso Arinos de Melo Franco, e também uma pleiade de jornalistas da melhor categoria, como, por exemplo, o nosso saudoso e importante Djalma Andrade. Esse foi o aspecto, digamos, puramente literário da academia. Agora tem o aspecto, digamos, literopolítico, como pela participação de homens como Gustavo Capanema, Milton Campos, Pedro Aleixo, Tancredo Neves, aquilo que Vivaldi chamava de o Senado Mineiro, é onde se reuniam pessoas e personalidades capazes de, neles, o povo identificar o verdadeiro espírito de Minas. Esta é a contribuição que a academia tem dado nesses 100 anos, além de estar permanentemente debatendo os problemas de interesse do Estado, os problemas de interesse do Brasil, mas principalmente analisando, discutindo e cultuando algumas personalidades importantes da vida literária do país, como foi o caso de Guimarães Rosa, cujo centenário terminou o ano em 2008, e Machado de Assis, cujo centenário de morte também em 2008, foram densamente cultivados e estudados em semanas a eles dedicados. Murilo, o Guimarães Rosa é decantado constantemente. O roteiro de Guimarães Rosa, o JB fez uns 20. Agora, tem um escritor mineiro que ele não é que ele esteja esquecido, que ele é esquecido por você, o citou aí, mas ele tem uma importância muito grande para as letras de Minas Gerais e do país, que é o Ciro dos Anjos. O que a academia tem programado para cultuar mais as obras e a memória do Ciro dos Anjos? Olha, nós vamos lançar agora, em novembro, a reedição do Amanuense Belmiro, que é um clássico da literatura mineira e cuja autoria é do Ciro dos Anjos. Aliás, a propósito desta reedição, a academia reedita 5 clássicos. Um de Ciro dos Anjos, um de Mário Casassanta, outro de Eduardo Frieiro, um de Francisco Badaró e o outro daqui a pouco me veio o nome dele. Esse trabalho de reedição nós devemos ao apoio e ao incentivo do vice-governador Antônio Anastasia
que tem sido incansável e inexcedível no apoio que dá a todas as iniciativas culturais da academia. Do Mário Casa Santa serão as obras Mário completas? Casa Santa, nós vamos reeditar aquelas 2 obras dele sobre Machado de Assis. Do Mário Matos, Machado de Assis. De Frieiro, Ilusão Literária, do Ciro dos Anjos Amanuense Belmiro, e de Francisco Badaró, um livro clássico, uma antologia clássica, escrita no final do século XIX, sob o título do Parnaso Mineiro. É a primeira antologia brasileira sobre poesia parnasiana. Presidente, é tradição das academias, né, as academias no mundo inteiro, elas, além de fazer tudo que o senhor disse aqui, elas costumam abrir espaço através de revista. E me parece que a Academia Mineira de Letras também está trilhando esse caminho. Eu queria que o senhor falasse um pouco da revista, o que ela significa hoje para a cultura de Minas. Desde que eu assumi a presidência no lugar do Vivaldi, nós começamos a recuperar a edição da revista. E nós estamos agora num ritmo acentuado de recuperação desse trabalho, com a edição de 4 números por ano, trimestral. E esse ano vamos, além de ter as normais do trimestre, no último trimestre nós vamos fazer um número especial dedicado ao centenário. Por exemplo, nesse próximo número vão ser publicados trabalhos de jornalistas, de intelectuais, Fábio Lucas, por exemplo. Tem esses discursos que foram pronunciados na solenidade do dia 27, em homenagem à Academia Brasileira, em homenagem à Academia Mineira, prestada pela Academia Brasileira. De maneira que a revista nós espalhamos pelo Brasil inteiro, e eu confesso a você, Itamar, que é uma coisa muito interessante, muito agradável ao espírito e ao coração, mas não é fácil. Para você ter uma ideia, todas as vezes que a revista fica pronta, saio eu com o Pires na mão, reivindicando publicidade para pagar o custo da edição. Por quê? Porque a academia não tem recurso de nenhuma natureza. O que nós temos para manter o custeio lá é o aluguel que fazemos daquele anexo, daquele auditório, para casamento, lançamento de livros, conferências, etc. E com isso, evidentemente, não dá para poder publicar a revista. Nós então vamos, e felizmente eu tenho encontrado um apoio muito grande dos empresários, sobretudo da CEMIG, da Copasa, o Banco Mercantil e vários outros que têm acolhido o nosso apelo todas as vezes que nós o endereçamos a eles. Por isso é que a revista continua firme e sempre pedindo colaboração da forma mais variada, não somente dos acadêmicos, mas também de personalidades do mundo político e intelectual do Brasil inteiro. Senador Murilo, talvez um dos eventos mais importantes da área cultural de Minas Gerais pode ser considerada a transformação ali daquelas secretarias da Praça da Liberdade num circuito cultural de Belo Horizonte. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise. Como é que se encontra a cultura, de um modo em geral, em Minas Gerais? Bom, Carlos Alberto, se nós tivermos por meio de comparação a proliferação de grêmios literários pelo interior de Minas, eu diria que vai muito bem. Nós temos a cada dia que passa surge uma academia aí pelo interior. E tanto é verdade isso que no dia 24 de setembro nós vamos fazer uma reunião que já existe em Minas, são mais de 50, provavelmente já quase uma centena, para fundar a Federação das Academias de Letras de Minas Gerais. Agora, do ponto de vista da cultura, de uma maneira geral, eu não creio que nós vivamos aqui no Brasil um período de muita efusão. Você tem, por exemplo, essa iniciativa do governo foi muito interessante de transformar a Praça da Liberdade num grande centro cultural. É muito interessante. Agora, você vive num país onde as pessoas não leem. O nível de leitura no país é muito baixo.
Essa queixa essa constatação não é minha, é dos editores que editam livros, afinal, de todos aqueles que trabalham com esta área. Os alunos passam pelas escolas sem ler, sem o aprendizado natural e, sobretudo, o resultado hoje publicado nos jornais, o resultado publicado no jornal do comportamento e da participação das universidades e escolas do Brasil é uma das coisas mais lamentáveis desse mundo. Apenas 1% logrou aprovação, logrou a nota estabelecida pelo Ministério. Isso é um quadro geral do país. O país vive um período de decadência visível. As instituições estão perdendo a sua austeridade, a sua gravidade. A área política está submetida a este processo de demonização por alguns setores interessados nisso. Os órgãos oficiais estão aparelhados em função de interesses partidários e sindicais. Isso tudo reflete na cultura. A cultura é um subproduto disso, quando, na verdade, ela devia ser o insumo principal dessas atividades existentes no país. Eu acho que não vai bem a cultura no Brasil. Jadir. Murilo, você falou em interesses partidários e sindicais. Chegou-se, há algum tempo atrás, a se instituir um sistema de ensino aqui em Minas Gerais, que é o sistema mais maluco que já apareceu. O aluno ser promovido sem ter frequentado aula e sem ter feito prova. Ou seja, isso deu no que deu e que houve aluno que conseguiu formar sem saber ler nem escrever. Parece que está se mudando esse esquema, ou seja, está se tentando fazer com que a educação volte aos parâmetros mínimos de avaliação de desempenho de provas para se avaliar se o aluno tem realmente condições de mudar de série. Como é que a academia tratou esse problema na época e hoje, com essas mudanças que estão querendo fazer, como é que a academia está se posicionando? Jadir, essa informação que você deu aí é resultante de uma grave doença no sistema escolar brasileiro e que aqui em Minas também começou a prevalecer. Quer dizer, o aluno entra e vai sendo jogado para frente. Tudo isso é um processo de contaminação ideológica, é um processo de dominação ideológica da juventude que foi exercitado por algumas lideranças infelizes que não pensaram no bem do país nem no bem da juventude. Outro problema grave é essa questão das cotas raciais. A pessoa vai assinar a ficha na universidade, pergunta de qual cor a pessoa é, ou de que raça, pior ainda, de que raça é. Então, eu acabei de ler trechos do livro do Demetrio Bagnoli, esse antropólogo, que publicou um livro agora sobre a loucura que é o estabelecimento de cotas. Tem uma síntese na edição da semana de hoje. Tem uma edição, exatamente. Ele diz o seguinte: ao estabelecer as cotas, o que o país, o Brasil, restabelece o mecanismo racial que foi afastado dos Estados Unidos, que está se tentando afastar dos Estados Unidos, para estabelecer aqui essa diferença entre categorias de pessoas, quando, em verdade, o problema da desigualdade do Brasil é um problema de natureza econômica e social, não é de cor. Não existe isso no país, nunca existiu. Agora é que começa a surgir essa coisa maluca. Tudo isso é um mecanismo de natureza política e ideológica que é acionado por esses corifeus esquerdistas que dominam o Brasil hoje. Presidente, eu queria mudar um pouco o eixo da nossa conversa, porque o senhor, além de presidente da academia, o senhor é também um homem que escreve, um homem que se preocupa em registrar a memória histórica, política e cultural de Minas. E pensando exatamente nas novas gerações, nessas pessoas que precisam ser formadas, eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores, para a juventude, como que se trabalha para fazer isso? Assim, didaticamente, em poucas palavras, se eu pudesse, para motivar o jovem, né, a se preocupar com a formação cultural de Minas Gerais. Então, assim, como que o senhor trabalha para buscar a inspiração e como o senhor trabalha cotidianamente para produzir, digamos assim, a obra que o senhor fez até agora? Bom, tudo isso é um produto de esforço, de disciplina, de método. Por exemplo, quinta-feira vai tomar posse da academia
o Bartolomeu Campos Queiroz, que é um dos mais premiados escritores do Brasil. Agora mesmo, ele ganhou o prêmio do Instituto Ibero-Americano pela obra Infanto-Juvenil, de literatura Infanto-Juvenil. O Bartolomeu diz uma frase em um dos seus livros o seguinte, que ele escreve muito para a juventude, gostaria muito de trocar com os jovens o meu tempo já vivido pelo tempo que ele tem de viver. Então, ninguém consegue produzir obra nenhuma, seja na economia. Pergunte o Carlos Alberto, por exemplo, o esforço que ele constituiu para se transformar num dos maiores economistas e num dos maiores administradores do Estado. Era a base da luta, na base do esforço. O Jadir, jornalista político que eu conheci desde os idos de 1958, da Assembleia, 59, um jornalista brilhantíssimo, sobretudo com uma intuição do fenômeno político. Você próprio também, Itamar, que é um jornalista categorizado, só se consegue chegar a esse status mediante trabalho, e muita dedicação e muito esforço. Eu terminei há pouco tempo um livro chamado As Memórias Póstumas de Francisco Badaró. Eu estou contando nesse livro a história do meu avô, que era embaixador do Brasil junto ao Vaticano. Ele me custou 4 anos de pesquisa, 4 anos de pesquisa e 8 horas de trabalho por dia entregues a isso. Concluí agora a biografia de Bilac Pinto, a pedido da família, que vai ser lançado no dia 17 de novembro no Rio de Janeiro, também nessa base da pesquisa, da divulgação, da leitura, enfim, tudo isso é resultante de um grande esforço que nós estamos fazendo, todos aqueles que se interessam em fazer alguma coisa útil, alguma coisa séria no país. Desculpe, eu queria também provocar o senhor sobre um aspecto que eu acho relevante. O senhor fez biografias de algumas figuras notáveis da política de Minas, entre principalmente udenistas e PCDistas. E claro que o escritor, quando ele está escrevendo, por isso que eu fiz a pergunta para o senhor, em alguns momentos, você, ao fazer o trabalho, você entra na vida do personagem, né? E desses trabalhos que o senhor fez, qual o personagem que o senhor viajou mais com ele? Não, eu tenho muitas ligações, tive muitas ligações pessoais e afetivas com o Capanema e Alckmin. Mas com o Milton Campos também, quando ele estava em Brasília, eu era deputado estadual, e ele, deputado federal, e ele senador, nós convivemos muito. Agora, no caso do Bilac Pinto, a sensação que eu tive foi de angústia, no momento em que eu reconstituí a vida parlamentar de Bilac. E fazia uma comparação entre aqueles homens daquela época e os que estão hoje morejando na política, causava-me uma profunda decepção e uma grande angústia. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos já com a segunda fase do nosso Papo Econômico, com o senador Murilo Badaró. Fica aí, não sai. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver a seu lado, como o arco da promessa, no azul pintado pra durar, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. 750 mil clientes, 750 mil vidas. Unimed BH, todos os motivos para ser o melhor plano de saúde. Algumas pessoas esperam, outras mal podem esperar. Algumas pessoas querem menos, algumas querem mais, outras querem menos para ser mais. E
Todas querem viver felizes, com saúde, porque ser feliz é ser o que se é. E para cada jeito de ser, existe um leite Premium Itambé, a evolução do leite. Programa Mercado Comum. Apoio IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, a SENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, e a ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, capítulo Minas Gerais. Leia e assine a revista Mercado Comum. Informações 3281-6474 e no e-mail revistamc@uol.com.br. Estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Papo Econômico. Senador Murilo Badaró, nesta semana, se Juscelino Kubitschek de Oliveira fosse vivo, estaria completando 107 anos de idade. O senhor conviveu com ele. O que em Juscelino Kubitschek lhe traz mais lembrança? Qual a marca que na sua cabeça está mais presente ainda nos tempos atuais? Olha, o que mais me traz a lembrança de Juscelino é o espírito democrático dele. Era uma figura fora do comum. Sobretudo se compararmos com o que existe hoje no Brasil, ele era o primus de inter pares. Orador, notável, figura simpática e, sobretudo, um homem que tinha